Ok, hoje eu vou conversar com o Benito Maeso, é isso? Maeso. Maeso. Aham. Esse sobrenome é de origem Espanhola. espanhola. Ok. É que normalmente o pessoal acha que é italiano, porque eu moro no sul, tá? E não sei o que, o pessoal acha que aqui só tem italiano. Mas meu pai veio da Espanha quando ele já era adulto, né? E aí é sempre aquela coisa, todo mundo sempre falou Maeso, Maeso, Maeso com Z, e ele ficava pistolaço, né? No melhor estilo craque Neto, assim. É Maeso, 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 forçando essa. O velho era bem, né? Era bem aquele espanholão muito louco, né? Você sabe de que região da Espanha que foi seu pai que veio ou Sim, avô? meu pai que veio. Ele veio numa cidadezinha perto de Burgos, é um pueblo bem pequenininho, que deve ter o quê? Umas 500 pessoas vivendo lá no máximo, que o nome é Terradilhos de Esgueva, um negócio assim. É uma cidade muito pequena, né? Foi ele, meu tio, minha tia, meu avô e minha avó moraram lá. Minha avó nasceu lá, meu avô nasceu numa outra cidade ali perto, e aí os três nasceram lá, e depois eles foram para Madrid. Eram lavradores, tá? Então não tem aquela coisa, nunca teve aquela coisa na família de, oh, eu sou europeu, porque eu vim da Europa, ou meu pai veio da Europa. Não, era peão, trabalhador, lavrador, gente que lavrava a terra, que foi para a cidade grande, por quê? Porque as coisas estavam ruins no campo. Eles foram de êxodo rural. Meu pai, tanto que ele estudou em escola católica, porque por causa do golpe do Franco, né, todo o sistema educacional espanhol, que tinha sido desenvolvido pelos anarquistas e pelos comunistas, era um dos sistemas mais evoluídos da Europa, foi dado de presente para a Igreja Católica e foi lotado de interdições, né? O meu pai quase foi expulso da escola que ele estudava, porque ele queria ler os livros que os padres não deixavam. Ele queria ler os livros proibidos. E aí, né, puxei o sangue do velho, né? Vamos ser contestador, né? Benito, você sabe Oi. que você falou uma coisa que é curiosa. É considerado sofisticado hoje, assim, as pessoas que gostam de sofisticação? Eu, particularmente, não gosto muito. O fundi, o pessoal fala como uma coisa sofisticada, aí em Curitiba, aqui em Campinas. A origem era no meio, foi do meio rural, com pão Uhum. velho lá, que eles misturavam, derretiam o queijo. Sim. Mas tranquilo. Você sabe o que você me lembrou, que você falou pueblo? Eu tava com a minha. De vez em quando eu pego minha mochila, o velhinho aqui, ó, 50, 60 Uhum. anos, eu pego a mochila e saio aí para onde Sim. dá, onde o dinheiro dá, eu vou. Eu estava no altiplano boliviano, indo para o Lago Nossa, que legal. Titicaca, pro Lago Titicaca, Uhum. andando lá, com um amigo Salvador, que é um amigo boliviano. Aí ele Uhum. apontava assim, lá no altiplano, né? Lá longe, assim, algumas casinhas, e falava: aquilo é um pueblo. Pueblo. E na época eu não sabia o que era pueblo. Eu achava que era algumas pessoas, um povo. Mas não, é uma pequena vila, né? Sim, é uma vilazinha. É um É, povoado. a, é um povoado, uma aldeia, uma cidade muito, muito, muito pequena, né? Então, essa cidade essa cidadezinha minúscula que o pai nasceu é na beira de um rio, que é um afluente do Rio Douro, mas é um rio menor, e aí, tipo, eu tenho muita vontade de conhecer lá, porque deve ser um lugar muito bucólico, muito gracinho, assim, né? Mas não por aquela coisa de, ó, eu vou à Europa, não, é simplesmente porque tem esse lado emocional, né? De até, né, conhecer a cidade onde seu pai nasceu, né? Se meu pai tivesse nascido numa outra cidade no Brasil, eu queria conhecer a cidade onde ele nasceu, né? Minha mãe nasceu em Pelotas, morou em Porto Alegre, eu conheço Porto Alegre de cabo a rabo, né? Uhum. Eu nasci num pueblo, num povoado, no interior de Minas Gerais, na porta de entrada do universo do Guimarães Rosa. Uma, Nossa, cara, uma colônia de pescadores nas margens da represa de Três Marias, que é uma represa do Rio São Francisco. sim. Cara, até hoje, quando eu vou para lá com os meus irmãos, a gente vai para lá, fica tomando cerveja, comendo peixe, jogando conversa fora. Para mim, é o melhor, talvez um dos melhores lugares do mundo. É de onde eu Sim, vim, é de onde minha sim, família veio. Mas sim. deixa eu comentar umas coisas com você, cara. Primeiro, eu quero te falar o seguinte: Oi. a gente se conhece, deve ter o quê? Não tem uma hora. E eu estou, assim, Aham. muito feliz com algumas coisas, por algumas Que bom. identificações. Algumas Legal. identificações. Primeiro que está fazendo um frio lascado aí, aqui em Campinas Oh, também. Aqui em oh, Campinas também, cara, tá um frio de matar aqui.
E aqui a gente não está acostumado com frio. Vocês aí, pelo menos, estão acostumados, né? Mas é aquela coisa, olha, eu gosto pessoalmente, eu sei que tem gente que diz, né, quem gosta de frio, isso, aquilo, eu gosto de frio. Eu não gosto de um frio tão intenso. Eu estou muito preocupado, principalmente pensando no pessoal que está na rua, né? Quem está em situação de rua, porque, cara, as últimas 2 semanas aqui em Curitiba estão sendo pesadas, né? Ontem fez -2, eu imagino que o pessoal que está passando por perrengue mesmo, nossa, deve ter sido difícil, né? Mesmo. E não sei o que a prefeitura está fazendo, não sei como o pessoal está se organizando. Eu sei que eu estou cumprindo distanciamento social a um ponto que tipo, quase 2 anos que eu não tiro o nariz de casa, né? Então, eu não estou conseguindo ir fazer alguma coisa, mas eu vou tentar ver como é que dá para organizar, para ver Uhum. quem ajudar ou como ajudar, mas está preocupante isso. Eu Eu tenho imagino um que se o amigo, inverno for inteiro assim, vai ser feio. eu tenho um amigo aqui em Campinas, eu tiro o chapéu para ele. Ele já está velho, com quase 80 e poucos anos, deve ter uns 30 anos, que todo inverno ele sai atrás de um monte de amigos, faz uma vaquinha enorme, ele tem muita gente que ajuda. Ele compra cobertores e sai com um grupo de amigos distribuindo na noite. Eu admiro. Ele, todo ano ele faz isso, sabe? Ô Benito, me fala uma coisa, cara. Você me corrigiu, cara. Olha, eu mal te conheço, você já me corrigiu no negócio aí, eu adorei. Eu achei muito legal, porque eu estava classificando de uma forma equivocada e é bom que eu vou rever alguns conceitos aí que eu tinha. Uhum. Você me corrigiu e eu quero colocar no ar, cara, pela Sim. relevância. Quando eu falei assim de binarismo, que eu não gosto muito, né, de posições extremas, eu Sim. coloquei Uhum. capitalismo, comunismo. Você falou, capitalismo não é sistema político. Por favor, repete para mim, que eu achei bem interessante. Fala, explica aí Uhum. para quem está nos assistindo como é que é essa questão aí do capitalismo e da classificação política para quem é de direita. Sim. Então, seguinte, Deodato, o pessoal confunde muito e vê o capitalismo como um sistema político. Por quê? Porque o capitalismo ele se transformou em um tipo de modo de vida. Mas o fato de ser um modo de vida não quer dizer que ele seja um sistema político da forma que a gente entende o que é um sistema político. O capitalismo é sistema econômico. E é um sistema econômico que tem como seu objetivo a produção e a replicação do capital. Quer dizer, dinheiro gera dinheiro. É a velha fórmula do Marx de mercadoria, dinheiro, mercadoria, dinheiro, mercadoria, dinheiro. A função do capitalismo é isso. A função do capitalismo é produzir mais dinheiro a partir de si mesmo. Isso não é um sistema político. Isso é só um modo de produção econômico. Só que o pessoal, por desconhecimento ou por confundir, como eu vejo muito esse pessoal mais novo que sei lá, se informa por vídeos de... Nada contra os vídeos de internet, estamos na internet, estamos fazendo isso, mas o pessoal que acha que vai achar todas as informações ali, não vai atrás dos textos teóricos ou dos textos dos autores, né? Essa moçadinha que acha que o mundo é um grande videogame, eles confundem e eles veem o capitalismo como sistema político, eles veem o capitalismo como uma coisa que opera para as pessoas. Não, ele é um sistema no qual as próprias pessoas são peças do sistema. Então, quando a gente pensa em posição política, a gente não pode pensar uma pessoa sendo, digamos assim, capitalista como uma posição política. Isso é uma posição econômica que influencia nas posições políticas, mas não quer dizer que isso é a posição política dela. Tanto que, se a gente vai pegar países nórdicos que são sociais-democratas, ou alguns chegam muito perto daquilo que a gente entende como socialismo viável, eles são capitalistas. Pega a Finlândia, a Noruega, tem a Nokia, tem um monte de empresas particulares, privadas, mas que eles têm, em compensação, uma estrutura de Estado com nível, por exemplo, de recolhimento de impostos, que promove igualdade social. Então, capitalismo é sistema econômico. Comunismo também é sistema econômico. Por quê? Porque o comunismo no fundo, significa o quê? A propriedade em comum dos meios de produção. Em outras palavras, se for para a gente fazer uma aproximação muito simples,
Qualquer cooperativa, ela é protocomunista. Por quê? O que é a cooperativa? Uma empresa na qual os trabalhadores são os proprietários da empresa e dividem os lucros igualmente. Então, a empresa gera, a empresa produz, a empresa faz coisa, a empresa comercializa, só que divide os lucros. Essa moçada confunde comércio com capitalismo. Essa moçada aí que, sei lá, vê os vídeos de internet e acham que já sabem todo o assunto. Benito, desculpe te interromper. Claro. Eu tive algumas experiências. Eu já fui gerente de banco e tive uma experiência interessante numa cidade. Uma grande empresa faliu e os funcionários se organizaram em cooperativa e passaram a administrar a empresa. Acho interessante, a tua colocação é perfeita, né? Do seu ponto de vista econômico, em relação a uma cooperativa ser um sistema comunista. A diferença é que não está nas mãos do Estado, não é isso? Mas aí é que tá. O que acontece é que o comunismo não significa estar na mão do Estado. Porque se você vai ver a sério os textos do próprio Marx, ele fala em abolir o Estado. Só que o que a galera faz? Ele fala em um tempo, em uma passagem de tempo na qual é necessário para reorganizar a estrutura social que o conjunto da sociedade, digamos assim, seja o próprio Estado. Em algum momento, você entende que em algum momento, acho que essa conversa vai longe e é bem legal. Você acha que em algum momento, a partir de 1917, houve aí realmente problemas muito sérios, porque o Estado se apropriou do conceito e houve alguns momentos, em alguns países, totalitarismo em nome do comunismo. Seria esta a tua visão? Sim, a questão é a seguinte, se a gente vai pegar o plano econômico do Lenin, por exemplo, aquele pragmatismo da nova realidade econômica, ele é dar um passo para trás, como o Lenin mesmo dizia, dar um passo para trás para dar 2 passos para frente. Só que, ao fazer isso, ele tirou o poder dos sovietes, que eram as organizações locais, onde você tinha exatamente o princípio de economia de uma forma comunitária ou de uma forma comunista horizontalizada. Durante um período funcionou, o problema é que não se deu o passo que deveria ser dado de abolição do Estado, e aí a coisa virou o Stalin. Virou uma centralização excessiva no Stalin, né? Ou, na verdade, não na figura do Stalin, porque a questão não é o culto à personalidade, a questão é a estrutura do Estado. Talvez o grande erro ali tenha sido aproveitar a estrutura do Estado czarista, né, do czar, os próprios quadros da estrutura do czar, quer dizer, os próprios funcionários públicos que já eram funcionários do czar, se mantiveram em postos chaves, e aí quando o Stalin, quando Lenin morre, depois passa e o Stalin assume, o Stalin implanta os planos quinquenais, aquela coisa toda assim, isso fortaleceu essa burocracia, esse buro, essa estrutura interna. Todo sistema tende a uma burocracia. Nosso grande inimigo, digamos assim, em qualquer sistema, na regulação de qualquer sistema político, é isso. Se a gente vai pensar a democracia burguesa, ela tende a uma burocracia também, com o conceito de instituição. É só lembrar do Kafka falando que as correntes que prendem a humanidade são feitas de papel de escritório. Adorno e Marcuse vão falar da ideia da sociedade administrada, né? Que ela se comporta como uma grande empresa, ou seja, ela tem burocracias próprias que alimentam a estrutura burocrática dela. E aí, outra coisa que esse pessoalzinho que vê as coisas na internet não se dá nas contas. Quando a gente fala em burocracia, não é o problema, não é o Estado, enquanto uma estrutura, o Estado é um ser necessário para a organização social. O Estado só pode se abdicar, digamos assim, de uma estrutura de Estado que promova algum tipo de equidade se a gente tivesse tamanhos muito pequenos na sociedade. Uma sociedade, por exemplo, como uma colônia anarquista, como a colônia Cecília foi aqui no sul do Brasil, ela não poderia ter mais do que 2.000, 3.000 pessoas. Peraí. Para quem nunca ouviu falar na colônia Cecília, rapidamente, fala um pouquinho dela. Para quem nunca ouviu, é extremamente necessário que se fale dela. Eu vou ter que, assim, vou dar muito Não, por grosso cima, modo, né? sem grandes preocupações acadêmicas, a grosso modo. Tá. A colônia Cecília foi uma colônia fundada por imigrantes italianos anarquistas aqui no sul do Brasil,
Santa Catarina, Paraná, se não me engano, não lembro exatamente onde era perto da Lapa, aqui, eu não tenho certeza, que era organizada Peraí, se era perto da Lapa, é Paraná, então. Paraná. Uhum. É que eu não tenho certeza exata se era perto da Lapa, então eu peço desculpas para quem está vendo se foi em outro lugar, que sem eu lembrei problema. da Colônia Cecília como Benito, exemplo. é conversa de amigo de boteco aqui, sem problema. O Aham. importante é o conceito desta colônia, Sim. né? E ela durou bastante tempo, e ela era organizada para seguir os princípios do que seria uma sociedade autogestionável como uma cidade anarquista, como a ideia do que seria o anarquismo. E, no fundo, se a gente vai ver, tanto Marx quanto Bakunin concordavam com a ideia de uma sociedade horizontalizada. A questão é que um pensava na lógica econômica e o outro pensava mais na lógica da estrutura de Estado. E essa é a grande diferença. Marx não abdicava de um Estado, num primeiro momento, para que houvessem condições de mudar a estrutura econômica ao ponto que a superestrutura social, no caso Estado, cultura e outras coisas assim, pudesse se alterar a ponto das pessoas, ok, está de boa viver sem um Estado controlador. Bakunin já era, não, chuta o pau da barraca, muda tudo, acabou. E aí começa a grande divisão entre os comunistas e os anarquistas, né? Então, um vê a necessidade de um período intermediário, que é o que vai ser chamado da ditadura do proletariado, como um tipo de mudança econômica que gera uma mudança cultural na sociedade. O Bakunin já é mais, não, vamos botar a galera na situação de, a partir de agora não existe mais, vocês vão ter que se virar com isso. E o que é mais engraçado, que é uma coisa histórica que também essa moçadinha que gosta de usar a bandeira amarela e preta, mas não entende o que significa a cobra, Don't Tread on Me, esses símbolos todos aí, os dois foram grandes leitores de John Locke, o rei dos liberais. Então, os dois conheciam a teoria do John Locke inteira. O Marx conhecia Locke, Smith, Adam Smith, Davi Ricardo, de cabo a rabo. Então, ele sabia os pontos bons e sabia onde criticar. Tem muito do pensamento do Locke no Marx, mas ele criticava corretamente o fato que o Locke era um defensor da escravidão. Por quê? Porque o Locke era sócio de uma das empresas que fazia tráfico de escravos, que eram os mercadores ingleses, né? E assim como o conceito de economia política. O Marx respeitava o conceito tanto do Adam Smith quanto do Davi Ricardo, mas notava que o conceito de economia política tem que ser pensado dentro da seguinte regra. Vamos à Grécia. Economia significa as regras de uma casa. É a origem da palavra, oikosnomos. As regras de uma casa. Quer dizer, o interesse privado. Política é o interesse público. Se o interesse privado se sobrepõe ao interesse público, a ideia da sociedade desaparece. Então, a invasão da economia dentro do terreno da política, ela tem que ter algum tipo de moderação, ela tem que ter algum tipo de trava, ou tem que ser um processo negocial no qual se preservem as funções do Estado, ou as funções da vida em comum, senão vira um pega para capar que todo mundo vai só pensar nos seus interesses. Locke era ingênuo, digamos assim, ou era interessante para ele de achar que as pessoas conseguiriam discutir isso racionalmente e chegar a um meio termo, e aí o Estado pode só arbitrar como uma agência reguladora de tipo ANEEL, Anatel e coisas assim. E a gente sabe o que acontece, né? A Anatel sempre aprova aumento de tarifa, a ANEEL sempre aprova aumento. E o povo, que deveria ser aquele representado ali, nunca consegue fazer nada. O Marx junta Locke e Rousseau. O Rousseau vai dizer, espera aí, toda essa estrutura que o Locke está falando, no fundo, vira uma forma de manter o poder de meia dúzia e o resto da galera se ferra. Então, toda a teoria marxiana sai do Rousseau, nesse sentido. O Rousseau é o primeiro a levantar a coisa de divisão dos bens em comum, que o Marx vai transformar em os trabalhadores serem donos dos meios de produção. Isso já está na Revolução Francesa. Benito, deixa eu fazer mais um parênteses aqui. Você citou en passant, né, nessa nossa prosa sem rumo, né? Como eu chamo essa primeira parte, algumas experiências que eu tenho estado muito curioso, no bom sentido, como alguém que quer ver a redução do abismo social que nós temos no nosso país. Eu quero, como alguém que quer ver, pelo menos tentar acabar com a corrupção, seja de onde ela vier.
e de olho no que está acontecendo lá em cima. O meu filho pegou a mochila dele e foi para a Noruega, um tempo atrás. Justamente por causa disso aqui que eu vou comentar e pelo que você comentou. O que está acontecendo lá, em termos de distribuição de renda, está chamando muita atenção. E eu, pelo jeito, provavelmente você deve estar acompanhando de perto. Noruega, Suécia, Dinamarca, os países nórdicos lá. Sim. O que você acha que eles estão fazendo que estão conseguindo assim, flertar como um socialismo, né? Como uma sociedade mais justa? Como é que você entende? O que está acontecendo lá? Olha, não posso dizer que estou acompanhando atentamente, porque há muita coisa acontecendo, né? E talvez o Brasil ocupe tanto, como diz um amigo meu, o Brasil me obriga a beber, né? Então a gente, né, fica tão noiado com as coisas que acontecem, né, aqui que a gente não consegue, às vezes, acompanhar tudo o que está acontecendo no mundo. Mas a estrutura de Estado deles favorece esse tipo de coisa, primeiro porque não é um país do tamanho do Brasil, não tem tanta população. Segundo, eles têm uma distribuição de carga de impostos que é muito mais proporcional. Acho que o grande problema no Brasil, que a gente vê a discussão das pessoas, que você vê um negócio muito engraçado, que é um cara que, sei lá, tem um Uno Mille financiado ou tem um Vectra financiado em 60 meses, aí eu peguei o Vectra que já não existe mais, né? Que o cara financiou num consórcio em 60 meses, achando que quando estão falando em taxação de grande fortuna, estão falando dele. Não estamos. Né? As pessoas estão falando de, sei lá, do fato que em um dia a renda ou o patrimônio da família Trajano subiu em 6 bilhões de reais que eles compraram uma determinada empresa. Nada contra. O Trajano tem todo o direito de empreender, a família Trajano tem todo o direito de empreender. Mas, considerando o quanto, proporcionalmente, aqueles que estão no topo da pirâmide pagam muito menos imposto de quem está no meio da pirâmide e, principalmente, de quem paga imposto indireto, que está na base da pirâmide, que a gente não consegue escapar do imposto de consumo, o problema não é o tamanho da carga tributária no Brasil, o problema é a distribuição. É você saber que jet ski, jatinho e helicóptero não pagam imposto sobre produção de veículos automotores. Não pagam IPVA. Então, Luciano Huck, com a sua lancha, não paga IPVA. Fulano, que tem um jatinho que custa, tipo, o pastor não sei qual, que comprou um jatinho de 250 milhões de dólares, ou 250 mil dólares, alguma coisa assim, ou 25 milhões de dólares, ele não paga imposto sobre isso. E você, eu, que tem o Uninho, a gente paga todo ano imposto sobre o nosso carro que está deteriorando. Benito, isso é um fato, né? É um fato. Mas sabe um problema aí, nevrálgico? Eu estive no Uruguai, fui lá dar uma olhada no que estava acontecendo por lá. Peguei minha mochila e fui para lá. Sim. E eu vi a população, eu vi as pessoas. Quando o Uruguai começou a tributar as grandes fortunas, Sim. migração em massa, sabe? A industrialização do país foi por água abaixo. Então, Sim. a gente tem um problema sério. Precisa tributar. Se tributarmos as grandes empresas, periga elas vazarem do Brasil. E aí traria uma dor de cabeça. É um problema que precisa ser solucionado, sabe? Sim, mas aí é que está. E você tocou num ponto fundamental, que aí é a coisa que as pessoas não entendem. Por que isso acontece? Por que se aumentar os tributos dependendo da empresa, ou dependendo do lugar, empresas migram? Porque qual é o objetivo do capitalismo ou do capitalista? Produzir capital. Ele não está interessado num mundo justo. Ele não está interessado em diminuir a desigualdade social. Hoje, o Jeff Bezos saiu voando naquela nave que parecia um imenso falo, voando no espaço, né? E o que gastou ali, né? O que aquele cara tem dinheiro e o que se gastou ali é mais que o PIB de muitos países. E aí você pensa o seguinte: o capital ou o capitalismo opera, e aí a questão do modo de vida, de como o capitalismo opera, ele se torna mais do que um sistema econômico, mas ele não se torna um sistema político no sentido de eu voto no capitalismo. O capitalismo só busca a reprodução do capital. E as pessoas vivem dentro dessa ideologia de que isto é, a única forma de vida. 2, isso é equivalente à democracia. 3, isso
é a maneira pela qual as pessoas vivem, como se isso fosse algo natural na sociedade, como se, sei lá, você equivalesse uma troca econômica a plantar grama, e a grama crescesse naturalmente. Então, as trocas econômicas seriam coisas naturais. Depois que eu vi esses analistas com a sua extrema inteligência, contém ironia, né? Falando, reclamando, por exemplo, o Bitcoin é uma moeda artificial. Não existem moedas naturais. Se você plantar uma moeda no chão, não nasce uma árvore de dinheiro. Logo, não existem moedas naturais. Nenhuma moeda é natural. Toda moeda é uma convenção. Então, todo sistema econômico é uma regulação social. Agora, pela capa da ideologia, a gente é ensinado a achar que os sistemas econômicos são naturais na sociedade e que coisas como desigualdade, coisas como gente morrendo de fome, gente morrendo de frio. Em São Paulo já morreram 16 pessoas nessa onda de frio. Isso é natural. Isso deve ser assim para que o Bezos possa viajar para o espaço. Ou para que a Trajano ganhe mais 6 bilhões em um dia. Ou para que o Zuckerberg possa comprar, sei lá, a Ferrari que ele quiser, o segundo que ele quiser. Isso não é natural. E essa grande bronca. Okay. Isso que é a divisão entre economia e política. A economia são as regras de uma casa. A economia tem a ver com a vida privada. Pensar o capitalismo como um sistema político significa colocar o interesse individual, ou o interesse pessoal de cada integrante de uma sociedade como a régua pela qual toda a sociedade deve se moldar. Só que cada um de nós tem interesses diversos. E o que isso gera? Uma competição desenfreada de todos contra todos. O sonho do neoliberalismo capitalista, ou do capitalismo neoliberal, é que isso seja não evitado pelo Estado, como os antigos contratos sociais fariam, né? Rousseau, Locke, Hobbes, mas sim estimulado pelo Estado, com a ideia ideológica de um conceito como meritocracia. Uma coisa é mérito, qualidade. Outra coisa é a ilusão de que, se duas pessoas começarem a fazer a mesma coisa, é só a habilidade pessoal delas que vai dizer o resultado que elas vão chegar. Fale isso para uma pessoa que acorda às 4 da manhã morando no Capão Redondo e tem que trabalhar lá no centro de São Paulo, pegando 4 horas entre trem e metrô. E alguém que desce do seu prédio ali na Faria Lima, né, e vai trabalhar como trader financeiro. São mundos diferentes. Então, Benito, a lógica de um mundo não fecha com a outra. Benito, e você vê como uma possibilidade viável, agora, assim, eu gosto muito de pensar com os pés no chão, no chão. Pensar com os pés no chão. Não estou falando que você não faz, pelo contrário, você tem uma linha de raciocínio extremamente clara e lógica. Sim. Né? Obrigado. Extremamente clara e lógica. Você vê como viável, como proposta de transformação da sociedade, de uma forma justa e viável, repito, sem redundância, o socialismo liberal ou liberalismo social, você vê como uma possibilidade ou você não acredita que possa ser uma possível solução para o Brasil, por exemplo? Olha, deixa eu te dizer o seguinte, para não deixar uma coisa que você me pediu para falar, para resgatar, de lado. Tá. Você me pediu para definir o que seria ser direita ou esquerda. Tá? Eu estava só esperando, viu? Você falou, desculpa, a brincadeira com um amigo. Você estava falando, e estava tão interessante que eu estava só esperando você chegar lá. Eu gosto de usar uma definição que o Deleuze, Gilles Deleuze, que é um filósofo que eu estudo muito, que eu gosto de, né, que é meu livro sobre ele, tá, e sobre outras coisas, que ele dá sobre o que é ser esquerda. Ser esquerda, ele compara a um endereço postal, tá? Ele define direita e esquerda da seguinte forma: direita é o cara que ele sai da casa dele, ele vai para a quadra da casa dele, ele vai até o bairro, ele vai à cidade, ele vai ao estado, depois ele vai ao país. Mas o ponto de referência é a casa dele. A esquerda tem o mundo
tem o país, tem o estado, tem a cidade, tem o teu bairro, tem a rua da tua casa, e aí chega na tua casa. As lógicas de mundo são diferentes. Como Deleuze fala, ser esquerda é você lembrar que quando você compra um produto de uma marca de café, por exemplo, brasileira, eu não vou citar nomes para não ficar uma situação complicada, que você compra essa marca de café e ela é controlada por uma empresa israelense, que essa empresa israelense ela ganha muito dinheiro com a opressão da Palestina. E então o que você faz aqui está relacionado ao que outras pessoas fazem lá, e que o que as outras pessoas fazem lá também impacta a tua vida aqui. É você pensar literalmente na vizinhança, você não botar o que é o teu particular como o primeiro dos interesses. A grande distinção é essa, no fundo, entre esquerda e direita. E é isso que abre o caminho, por isso as interpretações erradas, tanto de um quanto de outro, para você ter posturas totalitárias, tanto em um lado quanto em outro. Porque, como eu falo muito para os meus alunos e falo muito para os meus colegas pesquisadores, assumir uma postura progressista, seja o centro, seja uma direita esclarecida, seja um centro-esquerda, seja até uma esquerda mais combativa, exige um trabalho da razão muito grande, porque você precisa racionalmente entender que, você não é o centro do universo. 2, você precisa se colocar nas sandálias do outro. Né? Que, por exemplo, eu sou um homem de quase 50 anos, branco, hétero, cis, né? Quer dizer, eu não sofri uma série de preconceitos que homens negros sofreram, que mulheres negras sofreram. Eu não senti na pele uma série de coisas que homens trans ou mulheres trans sofreram. Eu não nasci em berço de ouro, passei perrengues na vida, né, não tive comida para colocar na mesa, meu filho ia para a escola para ficar o dia inteiro porque aí ele tinha comida. Então, eu sei o que é a situação de alguém que passou por esse tipo de coisa. Mas o fato de eu saber que os outros também sofrem, né, me permite ser solidário e me permite cerrar fileiras com eles. Porque quando eu não luto só por mim. Eu não estou pensando, eu vou defender o meu grupo, eu vou defender o meu lado. Eu estou pensando que há outras pessoas que podem se beneficiar com o fato que eu sou uma pessoa que sou ouvida em certos círculos pelo fato de eu ser branco, pelo fato de eu ser hétero, pelo fato de eu ser cis, e eu tenho a possibilidade, eu tenho o dever e a possibilidade de vocalizar o que a gente vai fazer, vamos nos juntar a essa luta, vamos fazer coisas para isso, para aquilo, para que todos possam se beneficiar. O conceito que se busca é o conceito da equidade. É esse o conceito que, no fundo, norteia a ideia de o que seria uma esquerda política. Só que o pessoal simplifica as coisas e pensa as coisas em termos ou de Estado, né, que é a simplificação econômica da coisa, o Estado malvadão que atrapalha a minha vida, como se bastasse não existirem as amarras do Estado e no dia seguinte o cara que está vendendo picolé na praia fosse virar o dono do McDonald's. Não, não é assim, a gente sabe que não é. Qualquer pessoa que já trabalhou numa empresa privada e já viu uma pessoa menos competente do que ela subir na empresa. Por quê? Porque tinha uma melhor rede de relações, porque era preferido do chefe, por isso aquilo, você trabalhou em banco, você sabe que isso acontece, porque jogou o jogo, sabe que não tem a ver com mérito no sentido de qualidade, tem a ver com como você joga o jogo, e o jogo é injusto. Né? E aí é aquela coisa que eu estava te falando antes de burocracia. A burocracia não é não é uma coisa específica do ente público, é uma coisa que está contaminada na sociedade. Por quê? Porque uma empresa privada também é burocrática, tem seus códigos internos, tem suas coisas que vai privilegiar fulano ou beltrano. Vai ter empresa que vai dizer que está sendo inclusiva, mas vai fazer isso por uma estratégia de mercado para arrancar dinheiro de uma comunidade. É que nem o negócio do pink money, né? O pessoal, a empresa se diz apoiadora de LGBT, só que só faz isso para arrancar a grana dos caras. Né? Ou o banco dizer que o banco é feito para você. Tem um banco que tem esse slogan, né? Para você e para a torcida do Flamengo, porque já imaginou se esse banco só tivesse um cliente, você? Ele não se sustentava. Benito,
vamos voltar aqui um pouquinho. A sua graduação foi em filosofia pura? Foi. Eu tive 2 graduações, uma em comunicação social e eu trabalhei 15 anos da minha vida como jornalista e publicitário. Uhum. E aí uma coisa muito engraçada observar que a palavra mais usada em qualquer anúncio no Brasil é exclusividade, porque as pessoas querem se sentir separadas dos outros. O Brasil sofre de uma síndrome de Dona Florinda, principalmente a classe média brasileira. É a Dona Florinda. Vamos, tesouro, não se misture com essa gentalha, que nem no Chaves. É por isso que a coisa cola tanto. Essa ideia de, essa faculdade está muito cheia de pobres, de negros, não sei o quê, porque eles não querem se sentir como parte do povo. E esse discurso cola. Eu trabalhei 15 anos com isso, sei decor. E aí eu fiz faculdade de filosofia pura, bacharelado e licenciatura, comecei a dar aula, fiz mestrado em estética. Espera um pouquinho. O teu mestrado foi em estética? Filosofia e estética, né? Ok. E filosofia da arte e cultura, né? Ok. Sem seccionar aqui a nossa linha de raciocínio, porque a gente está caminhando para a segunda parte, já nós vamos conversar sobre o teu doutorado. Eu quero comentar uma coisa lá da tua origem, dos teus pais. Nessa história de meter uma mochila nas costas e sair por aí, eu fui para Menorca, que é uma... Menorca, sim, uma das ilhas. Tem maior que Menorca, que ninguém vai. Ninguém vai a Fiquei Menorca, lá com meu filho, com a minha sobrinha, fiquei andando. Amei Menorca. Parece assim, parada lá no tempo, no Mediterrâneo, pessoas antigas, coisas simples. Amei. Fecha o parênteses. É só para comentar aí sobre Menorca, que é tão interessante. Eu queria saber, para a gente caminhar para a segunda parte aí, conversar sobre o seu doutorado, qual foi o objeto da sua pesquisa? Qual foi o nome da tua tese do doutorado, que virou um livro, né? Aliás, mostra o livro aí para a gente. O livro está aqui. Espera aí. Tá. As diferenças em comum, Deleuze, Marx e o agora, não é isso? Sim. Tá. Eu vou chamar Saiu a vinheta. Pela editora Apris, aqui. Tá bom. Depois você me passa o link para quem quiser comprar, eu vou colocar na edição. Eu e na acho descrição. Bem legal. E na descrição. Eu vou chamar a vinheta, a gente volta já, tá bom? Tá bom. Ok, eu estou aqui com o Benito Eduardo Araújo Maestro, professor da Universidade Federal do Paraná, é isso? Do Instituto Federal do Paraná. Do Instituto Federal do Paraná. Vai para o ar com o meu erro mesmo, não tem problema. Tudo bem. É professor do Instituto Federal do Paraná e que escreveu um livro muito interessante a partir da tese de doutorado dele. E eu vou pedir, já que nós terminamos a primeira parte, a prosa sem rumo, ali antes de chegar na vinheta, mostrando o livro. Eu vou pedir para você mostrar de novo o livro, porque aí eu vou entrar especificamente nas questões sobre o teu doutorado. Repete o nome dele e a editora, por gentileza. A editora é a editora Apris, daqui de Curitiba, e o nome do livro é As Diferenças em Comum, subtítulo Deleuze, Marx e o Agora. Ok, tá, obrigado. Pode abaixar aí. Vamos abaixar. Deixa eu encher a tela aqui. Me fala uma coisa. Logo no comecinho lá, eu fiz um sobrevoo na tua tese, sobrevoo superficial. Você traça alguns paralelos ou algumas considerações a respeito da filosofia do Deleuze com relação ao pensamento do Marx. Fale um pouquinho sobre isso. Olha, é basicamente o seguinte, a tese toda ela surge a partir... Eu tenho que contar um pouco da história da coisa para poder entender o contexto. Ela surge a partir de uma certa deficiência que eu percebi na forma que as pessoas tratavam não só a filosofia política do Deleuze, como o fato de que falar sobre o Marx é um tipo de lacuna dentro da obra deleuziana. Ele fala muito, mas é difícil ver o que ele fala. E na tradição da interpretação do Deleuze no Brasil, você tem uma visão predominante durante muito tempo de que o Deleuze seria a filosofia política do Deleuze seria um puxadinho, uma meia água da filosofia política do Foucault. Adoro Foucault, respeito Foucault, mas acho que a filosofia política do Deleuze é diametralmente diferente. E o Deleuze sempre foi um autor que tratou de vários outros autores. Ele tem textos sobre Leibniz, sobre Spinoza, sobre Nietzsche, sobre Kant, e
existe uma história, quer dizer, na verdade não uma história, ele declarou numa entrevista, um pouco antes dele morrer, que ele estava escrevendo um livro sobre o Marx. E, infelizmente, ele não concluiu esse livro. Não apenas ele não concluiu esse livro, como antes da morte dele, ele queimou os originais do livro, porque ele não deu autorização a ninguém de publicar nada que tivesse em esboço. O genro dele, na época, o Davi Lapujade, né, que é o curador das obras, né, teve acesso, tá, e tudo mais, tem acesso aos negócios, mas esse livro do Marx foi queimado. E eu, enquanto uma pessoa que veio da comunicação, que estudou muita teoria crítica na comunicação, que tem uma visão tanto quanto crítica a respeito da ideia da integração, tá, não sei o quê, eu estava lá na faculdade e li um texto do Deleuze, um texto curtinho, de 4 páginas, isso na Faculdade de Filosofia, chamado Pós-Scriptum sobre as Sociedades de Controle. Eu li esse texto e eu me senti lendo um texto como se eu estivesse lendo um texto de teoria crítica no século XXI. Eu comecei a montar as pecinhas. Espera aí, quero estudar mais sobre esse cara. Puxa, esse cara tem uma coisa que ele está propondo umas ideias aqui, mas a gente não vê muito o pessoal falando dessa relação ou dessas ideias que ele está propondo, porque todo mundo só lê ele de uma determinada forma. Como é que esse cara conversa com a tradição marxiana? Como é que esse cara conversa com a teoria crítica? Como é que esse cara conversa com o Marx? E aí eu resolvi apresentar a ideia, primeiro a ideia do doutorado, e aí a minha primeira, né, eu ouvi coisas divertidas do tipo, mas isso foi só uma brincadeira dele, ele só quis brincar falando que ele era marxista, porque ele numa entrevista diz a um outro filósofo que ele permanece marxista porque ele não consegue pensar numa filosofia política que não tenha no centro uma análise do funcionamento do capitalismo como modo de produção, por aquilo que a gente comentou um pouco na primeira parte, que o capitalismo, além de sistema econômico, ele se torna um modo de vida, porque as pessoas passam a pensar capitalisticamente, não só fazer o comércio. E, considerando o que aconteceu nos últimos anos com a tecnologia da informação, com o capitalismo financeiro, com essa coisa dos dados e do dinheiro, das informações correrem numa velocidade muito grande, começou a me ativar a máquina de pensar, tá, mas será que é possível ler o Deleuze nesses termos, agora? Ou seja, para o agora, por isso o agora, do nome do livro. E se ele tá falando... Benito, deixa eu te interromper só um pouquinho. Contextualiza o Deleuze no tempo e no espaço, quando ele nasceu, onde foi e quando ele morreu. O Deleuze ele é daquilo que a gente chama, assim, meio que de uma forma meio errada, talvez, o pessoal chama de Deleuze de pós-moderno. Ele nasceu na França, década de 20 e poucos, passa a Segunda Guerra Mundial, o irmão dele morre na Segunda Guerra Mundial, ele começa a lecionar em 50 e poucos, em Vincennes primeiro, escreve a tese dele sobre o Hume, ele se torna o grande cara no pré-68, principalmente com um livro chamado Diferença e Repetição, que é a segunda tese de doutorado dele, porque na França o pessoal escreve 2, né? Uma que é sobre a história da filosofia e outra que é autoral, e o Diferença e Repetição explode, né? Assim, vira meio que uma bíblia a ser lida, todo mundo pira com a filosofia do cara, que ele propõe uma ideia de filosofia da diferença, que seria uma filosofia que não tem como princípio constitutivo a ideia da identidade e da semelhança. Ela aposta no múltiplo, ela aposta no diverso, ela entende a própria consolidação do sujeito, não é algo que está no jogo dela, não existe um sujeito, não existe uma identidade, cada ser é múltiplo, cada ser são várias coisas. E ele se baseia em Bergson, ele se baseia em Nietzsche, ele se baseia muito em Spinoza, muito em Hume, e o meu palpite era, será que ele se baseia em Marx? Por quê? Porque Marx é o ponto ausente e presente na obra do Deleuze. Ele é citado o tempo todo. Mas, Deleuze nunca escreveu um texto específico sobre Marx. 2, ele usa o Marx como uma ferramenta de batalha contra o primado da filosofia da identidade, contra uma série de coisas que ele contesta na filosofia, seja no pensamento filosófico, que reforça a ideia de um sujeito que manda na natureza, ou um sujeito que é o centro do universo, como também ele usa Marx como um ataque político
a um tipo de filosofia que se fazia, que ainda se faz, que é distanciada da realidade, que é uma filosofia das Torres de Marfim, assim. Não, a filosofia não pode pensar sobre essas coisas, vamos ficar aqui num mundo meio metafísico, né? Ou seja, aquilo que, por exemplo, Adorno critica no Heidegger, né? Você não fala de política, a partir do momento que você não está falando de política, é que você já assumiu um lado, né, filho? Então, e no caso do Heidegger, eles têm história, né? Ele realmente assumiu um lado, ele só não podia falar, né? Você leu a Hannah Arendt? Li. Ela gostava do Heidegger. Sim, né? E muito da treta dela com Adorno a respeito do Walter Benjamin tem a ver com essa diferença de ponto de vista dos dois a respeito do Heidegger também. E aí tem o seguinte, Deleuze começou a me interessar já na graduação, eu mestrado, eu conversei com ele junto com Adorno, estudando a obra do Kafka, e ali surgiu um conceito no Deleuze, que é o conceito de menor ou de minoritário, que é um conceito que tem uma chave política muito grande, que ele usa o Kafka como um exemplo disso, que é a ideia de você expressar aquilo que está oculto numa sociedade usando as próprias ferramentas de uma sociedade. Só que esse menor não é minoria, apesar de ser minoritário. Eu resolvi trazer isso para o terreno da política e, para pensar capitalismo, que é o que o Deleuze está propondo, não é possível pensar uma filosofia política que não tenha análise do capitalismo como ponto central, que ele fala para o Didier Eribon, na entrevista que ele diz que ele é marxista. Se ele está dizendo, vamos investigar a relação dele com Marx. Onde o Marx aparece? Como o Marx aparece? Que Marx é esse que o Deleuze lê? Ou quais Marx são esses que o Deleuze cria, constrói, né? Interage, briga, não briga? E aí lá fui eu fazer o quê? Ler toda a obra do Deleuze, de cabo a rabo, procurando todas as referências, citações e diálogos que ele poderia fazer com temas do Marx, com obras do Marx, ou com obras de marxianos, porque ele cita Bakhtin em certas horas, ele conversa com Reich Marcuse em outras, ou seja, ele está sempre falando do Marx, mas às vezes sem citar o nome diretamente. E como o Deleuze tem como um dos pontos fortes da obra dele estudar o que ele chama da relação entre o capitalismo e a esquizofrenia, dá para dizer, e alguns autores que interpretam Deleuze dizem que toda a obra do Deleuze pode ser sintetizada dentro disso, né? O problema do Marx está lá. Então, vamos ler e vamos tentar entender o que Marx que surge a partir disso, né? Como que Marx está presente lá dentro. E foi muito interessante ler tudo isso, fazer toda a primeira parte do livro, até eu peço já um perdão antecipado a quem for ler o livro depois do nosso papo, que toda a primeira parte é a primeira e a segunda parte, elas são uma análise histórica extremamente detalhada, que demorou anos dentro da pesquisa, de ler tudo aquilo, processa detalhe a detalhe, lê linha a linha, compara a versão francesa com a versão inglesa, com a tradução brasileira ou com uma versão espanhola, porque teve muitos problemas de tradução no Brasil do Deleuze, outras traduções são ótimas, para ver o que ele está querendo dizer, como é que está ali, o que ele está fazendo, para ver que Marx é esse, como ele usa o Marx. Daí, num primeiro momento, eu cheguei à seguinte conclusão, depois de ler tudo isso. Não é um, são três. Tem três Marx dentro do Deleuze. O Marx da primeira fase, que é o que ele usa, ou o Marx que ele invoca como um tipo de apoio para a filosofia da diferença, para entender o potencial político que a filosofia da diferença tem. Porque toda a ideia da filosofia da diferença é essa aposta no múltiplo, né? Em não ter uma identidade fixa, em não ter uma coisa que reduza ao princípio da identidade do Aristóteles, que o mundo não é reduzido a uma imagem e semelhança única, que todas as variações são possíveis, são permitidas e são bem-vindas, né? Só que é muito fácil você acusar isso de idealismo tolo, dizer como o Hegel acusa o Schelling de bela alma, né? Daquela ideia, e o Goethe fala da bela alma no Wilhelm Meister, né? Que é uma crença muito grande nos poderes da razão
e aí você joga isso num idealismo, no sentido de que tudo se resolve no plano da ideia. E ele quer uma filosofia política. Por quê? Quando ele escreve, é um ponto que você está naquela ebulição pré-maio de 68, né, na França, no mundo inteiro, que você tem o surgimento de uma nova esquerda na Europa, o gauchismo, né, principalmente na França, rompendo com os partidos comunistas franceses, mas sem abandonar as lutas anticapitalistas, mas colocando dentro das lutas anticapitalistas as lutas de gênero, as lutas das mulheres, as lutas dos povos originários, as lutas étnicas, as lutas raciais, como coisas que também importam. Por quê? Porque tem essa visão pobre da leitura do Marx como apenas um determinismo econômico, como se bastasse você mudar as relações de força econômica numa sociedade e tudo fosse se alterar magicamente. Não é assim. Eles já sabiam que só isso não tinha adiantado na União Soviética, porque o Stalin surge com força lá. Então, não adianta só você mudar as relações econômicas. Você precisa mexer na cultura, você precisa dialogar como a gente está fazendo, dialogar, ter ideias, produzir um novo pensamento, para que as pessoas possam poder enxergar para além dessa dicotomia que as pessoas têm entre capital e comunismo, ou entre democracia e autoritarismo, ou coisas assim. Capital e democracia não são sinônimos. É só pensar na Arábia Saudita, um país altamente capitalista, e é uma ditadura casca grossa. Ô, Né? Benito, Oi. vou fazer uma pergunta fechada. Eu sei Uhum. que não tem ninguém na filosofia que goste de pergunta fechada. Pergunta fechada, a resposta é sim ou não. Uhum. Manda. Vou fazer duas para você. Então, O manda. teu pensamento Uhum. foi impactado por aquele rapaz que fez filosofia e comunicação? Você fez comunicação, né? O teu curso? Sim. Uhum. O fato de você ter feito comunicação, ter trabalhado com comunicações, impactou a forma com que você fez a leitura nas suas pesquisas? Sim ou não? Violentamente. Sim ou não? Violentamente. Sim, mais que sim, Segura, violentamente. segura, segura. Sim ou não? Uhum. A segunda pergunta fechada. Uhum. Existe um marxismo, ou vamos falar do século XX, um século XXI, 20, Uhum. 20 e 21. Existe um Uhum. marxismo oriental e um marxismo ocidental? Sim ou não? Ou seja, deixa eu melhorar minha pergunta, já que você está buscando lá assim, com o teu olhar lá em cima, um marxismo visto a partir do pensamento russo, dentro da Rússia, e um marxismo estudado pelo Ocidente, por nós aqui, né? Vamos puxar da França para baixo aqui, chegando nos Estados Unidos, tá? Existe Uhum. dois marxismos, sob o Eu ponto de não, vista de leitura? Você colocando nesses termos, eu não posso te responder sim e não por uma questão muito simples, que é a seguinte. Tradicionalmente se usa a divisão marxismo ocidental e marxismo oriental. No caso, o corpo de textos da interpretação Lenin, Stalin, Mao, por um lado, e, por outro lado, a interpretação, principalmente a interpretação da Escola de Frankfurt, ou gramsciana. Agora, pegando o prefácio da edição, o segundo prefácio da edição, de uma edição russa que o próprio Marx fez, de dizer, numa conversa, numa carta para marxistas russos, isso muito antes da Revolução de 17, obviamente, o velho estava vivo, que cada lugar tem o seu marxismo. Por quê? Porque são as condições objetivas da sociedade que criam a estrutura para que a coisa ocorra. Ok. Então, não existe só o marxismo ocidental e oriental, existe o marxismo para cada país. Eu me abaixei aqui porque eu estou arrumando a minha mesa, tá frio pra Tudo caramba bem. aqui. Eu sei, está friaca. Deixa eu falar por que eu fiz essa pergunta aí. Eu procurei fazer fechada, porque senão a gente não consegue administrar o tempo. Tão interessante que seria a tua resposta, com certeza. Assim, a amplitude e profundidade com que você ia tratar. Eu queria falar do marxismo ocidental. Quais são os problemas dele, do marxismo ocidental, e como é que ele reverberou no pensamento contemporâneo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Uhum. Olha, se a gente for entender marxismo ocidental como a escola de Frankfurt, principalmente,
né? E aí o meu eu comunicação entra forte. Acho que o primeiro problema que a gente tem na interpretação do marxismo ocidental, principalmente no Brasil, é ler a Escola de Frankfurt como se ela fosse um apêndice da teoria da comunicação. A introdução dos textos de Adorno e Benjamin no Brasil se dá pelas leituras de comunicação, pelos compêndios do Luiz Costa Lima, que é maravilhoso, mas ele é adotado nas escolas de comunicação como uma oposição teórica aos textos do Marshall McLuhan. Como se você tivesse, de um lado, o McLuhan falando, o meio é a mensagem, ou seja, pela promoção do mercado, pela promoção da comunicação mercadológica, a própria mídia, né, cria uma ideia e essa ideia vai criar, digamos assim, uma realidade positiva. E esses aqui são os apocalípticos, para usar o termo de Humberto Eco, que vem coisa chata em tudo. Não, a teoria crítica da sociedade é muito mais complexa do que isso. Então, o marxismo ocidental, o problema do marxismo ocidental, ou o problema da leitura do marxismo ocidental é que a leitura foi reducionista. E isso, no Brasil, de forma muito radical. Porque a gente lê as coisas separadamente. Então, a gente lê o marxismo ocidental, usando marxismo ocidental, Escola de Frankfurt, Gramsci e Lukács. Tá? A gente lê Lukács na literatura, como se o Lukács da política não tivesse nada a ver com o Lukács da literatura. O Lukács, ou o Adorno da teoria estética, não tivesse nada a ver com o Adorno da indústria cultural. Acaba amputando o pensamento. Exato. Sendo que eles estão propondo teorias complexas de sociedade. Eles estão propondo não teorias totalizantes, porque todos são antitotalizantes. Esse é um ponto de semelhança entre Adorno e Deleuze. Ninguém topa totalização ali. Eles estão propondo sistemas para ver uma sociedade que não fecha. Então, ler os elementos do antissemitismo do Adorno e entender a lógica dele do autoritarismo permite entender as mudanças estéticas numa sociedade, o capitalismo sair de um capitalismo de produção para um capitalismo de serviços de consumo. As coisas são ligadas. O problema do marxismo ocidental, o grande problema teórico do marxismo ocidental no Brasil, é que as pessoas leram a coisa fatiada como se tivessem fatiado a mortadela para um sanduíche. Então, se perdeu a ligação. A teoria crítica está amputada. E quando ela é exportada para os Estados Unidos, ela é exportada junto com uma coisa que foi denominada como a teoria francesa, que é a teoria que também é interpretada de forma errada, como se Foucault, Deleuze, Derrida e Althusser fossem todos do mesmo bonde. É o bonde do Althusserzão, o AA, o U, é o bonde da galera. Como se eles não fossem pensadores que tivessem cada um indo para um lado. Ambos estão discutindo, no fundo, o marxismo ocidental, ele não pode ser reduzido a uma crítica da cultura, como muita gente faz, principalmente os mais radicais que falam que a Escola de Frankfurt tira a potência revolucionária do marxismo. Não, ele não pode ser reduzido a uma crítica da cultura. Simplesmente o que acontece é que o fenômeno de superfície que a Escola de Frankfurt está analisando é a construção da ideologia e da impenetrabilidade da ideologia do capital. E como ela é uma ideologia que leva as pessoas à paranoia. A mesma coisa que um Deleuze vai fazer, a mesma coisa que um Foucault vai fazer com a história da loucura. Só que quando isso migra para os Estados Unidos, e aí não é a recepção brasileira, a recepção norte-americana, o Brasil vai pegar um subproduto disso numa discussão que a gente estava falando no intervalo, que você falou da questão de antropologia, ela é adaptada a interesses que, no fundo, são extremamente capitalistas, que é a ideia de como eu vou dividir os grupos para que os grupos compitam entre si, né? E eu possa manter a estrutura da sociedade igual. Então, se cria aquilo que é chamado de theory nos Estados Unidos, ou estudos culturais, que eles pegam uma amálgama de uma leitura rasa de Adorno e Benjamin, com uma amálgama de uma leitura rápida das questões de gênero que surgem a partir de Foucault, Derrida, ou do minoritário deleuziano, e transformam em disputa acadêmica para você deve ler tal coisa assim, você deve ler tal coisa assim. Aquilo que você estava falando de hegemonia, de uma forma de pensamento ou outra, não é exatamente uma hegemonia, é disputa por um mercado acadêmico. Okay. E essa teoria norte-americana influencia na leitura atual no Brasil dessas escolas.
Ok, vamos voltar um pouquinho aqui na nossa linha de pensamento. Vamos Sim, voltar lá na escola de Frankfurt, sim. 1924, 1930, qualquer coisa, Aham, fisicamente uhum. ali, sem ser estanque. Que Claro, eu nunca já vi é. que você detesta e eu concordo plenamente em fazer análises de estanques, amputando o todo, as várias percepções de um pensamento. Mas eu queria saltar para a França, os pensadores franceses, como eles receberam o marxismo, qual foi a leitura deles Uhum. e quais foram os posicionamentos da esquerda francesa em relação a esse marxismo que chegou até eles. Eu sei que Sim, deu pano para manga, né? O Sartre muito. bateu na questão da liberdade, sim, violentamente, né? Sim. O que é legal de pensar na introdução do marxismo na França é que muito da introdução do marxismo da França é feita pelo próprio Marx, porque ele passa muito tempo na França. E aí você tem, num primeiro momento, os sindicatos organizados e as leituras do Jaurès e do Guesdes, do Guesdismo, como hegemônicas, e eles eram discípulos diretos do Marx. E aí você tem, num primeiro momento, uma coisa bem o que seria o marxismo proletário. E aí você tem um tipo de reação acadêmica ou de interpolação acadêmica com dois caras que o Deleuze leu, que é o Henri Albert e o Charles Andler, que eles misturam Marx com Nietzsche para, segundo eles, depurarem o marxismo de uma tendência dirigista, que eles teriam visto nas lutas de sindicatos no fim do 19 na França e começo do 20. Passa um tempo, fica aquela coisa mais movimento operário, na academia ainda não está entrando, porque você tem muita força do Brunswick, ou do neocantismo, ou Bergson, coisa assim, então ainda não está entrando. Quando entra na academia de Sola, de novo, é com o Andler, com o Albert e com o Kojève, que foi professor de toda a galera que a gente estuda atualmente em filosofia francesa contemporânea, que lia Marx e lia Hegel. Aí tem a questão de como Hegel entra na academia francesa, que é um troço meio torto, ótimos leitores de Hegel, mas um Hegel muito de acordo com os interesses deles, e o jeito que Marx entra com um tipo de contrabando em certas horas. Para não entrar na problemática do Hegel, senão a gente vai passar o dia aqui, vamos pensar isso da seguinte forma. O Marx ele começa realmente a aparecer na academia francesa pós-Kojève, assim, com mais força. E aí você vai ter isso influenciando Merleau-Ponty e Sartre, e Lacan. Lacan, hegeliano, mas também dialoga com Marx. Essa geração, que é a geração da qual o Deleuze faz parte, é a geração daqueles que foram alunos ou que são sucedâneos de Merleau-Ponty, de Sartre, de Lacan e coisas assim. Então, além de tudo, além do problema, há um choque de gerações e de disputa dentro da academia francesa. A esquerda francesa sempre foi, historicamente, sempre teve uma relação muito dúbia, muito interessante. Por quê? Porque ela tem um marxismo próprio, principalmente por causa do Gilles Gued desde o começo, desde o século XIX. E isso se consolida na academia com o Sartre, com o Merleau-Ponty, a presença do Sartre, primeiro no Partido Comunista Francês, depois com a briga com o Partido Comunista Francês, que não sou comunista, depois, para defender aqueles casos da liberdade, ele se torna comunista, depois ele rompe de novo. E você tem uma esquerda que tem uma leitura muito própria do pensamento marxista, que se afasta do dirigismo dos partidos comunistas. Não que se afaste do comunismo, mas o dirigismo dos partidos comunistas. A leitura marxiana deles vê o comunismo de uma forma diferente do que, por exemplo, o Partido Comunista Italiano, o Partido Comunista Francês ou o Partido Comunista Soviético. Então, aí começa. O marxismo francês ele é muito colorido, digamos assim, por causa disso. Ele tem uma cor própria por causa disso. Quando estoura 68, você tem o surgimento desse monte de pautas que estavam represadas, que são todas pautas anticapitalistas, mas que são, num primeiro momento, vistas
como uma ruptura com Marx, apesar delas não serem. Então, a esquerda francesa sempre teve, desde o tempo que Marx estava na França, sempre teve uma relação muito engraçada. Eles acabam sendo, às vezes, mais marxistas que o próprio Marx, não, dizendo que não são. Ó, nós somos um tipo diferente. É aquele esquema francês, né, que o Descartes faz, por exemplo. Olha, existem vários métodos, mas uso o meu que eu já comprovei que ele funciona, tá? O Deleuze faz igual, Foucault faz igual, o francês sempre está fundando o mundo nasce com a França para eles. Então, a relação da França com o pensamento marxiano é uma relação muito próxima, uma relação que tem Marx desde o começo, até porque o Marx morou lá e organizou ligas operárias, sindicatos e tudo mais, mas é uma interpretação muito peculiar. Ok. Eu queria que você já falou bastante, então eu vou até saltar a pergunta que eu ia fazer a respeito do pensamento do Marx dentro de toda a obra do Deleuze. Livros, revistas, artigos, você já falou bastante sobre isso. Eu queria que você comentasse um pouco sobre a leitura do Deleuze em cima da sociedade de controle, onde ele traça ali considerações, concordando, discordando, dos conceitos de dialética e desejo. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. E claro, que reverberando no pensamento e no desenvolvimento do capitalismo, né? Sim. Então, o que é legal aí, primeiro, só para posicionar uma coisa, para não ficar voando, são 3 Marx que nós temos. O primeiro, que é a ferramenta dele na disputa, na necessidade de dizer que a filosofia da diferença tem um caráter político. Desculpa te interromper. Quando você fala em 3 Marx, você já falou por 2 ou 3 vezes, e outros pesquisadores falam. Estamos nos referindo a 3 Marx ao longo do tempo da produção dele, assim, quase que... Como é que é isso? Ao longo do tempo da produção do Deleuze. Ok. A primeira forma que ele se aproxima do Marx, a primeira forma que você percebe o Marx interagindo com o Deleuze, até 1967, até o Diferença e Repetição, até 68, é o Deleuze e o Marx, ou o Deleuze usa o Marx como um tipo de talismã, ou um tipo de ferramenta, ou ele opera os conceitos marxianos para afirmar que a filosofia da diferença tem um caráter político. Ou seja, antes mesmo do encontro do Deleuze com Guattari, que é tido como uma grande virada pelo pessoal, aí que o Deleuze passa a ser marxista, o Deleuze já tem um interesse na política e já tem um interesse no Marx como uma ferramenta política. O segundo Marx, ou seja, a segunda forma que ele aborda e que ele interage com o corpus teórico do Marx, é o que eu chamo de máquina de guerra Deleuze, Guattari, Marx e Engels. Porque o Deleuze e o Guattari eram dupla, né? Era uma dupla de trabalho. Marx e Engels também eram uma dupla de trabalho. Então dá para dizer que eles criaram, né, que eles acabam criando um tipo de forma muito própria de agir, que é representada principalmente pelo Anti-Édipo, que é o livro ao Magno Deleuze, né, o Capitalismo e Esquizofrenia 1, né, aí que ele analisa as questões, principalmente do desejo como um operante, não da superestrutura da sociedade, mas da infraestrutura da sociedade, se é para usar termos clássicos associados ao Marx. O desejo, e aí respondendo já a segunda parte, começando a responder a segunda parte, ele não é um componente que surge depois das necessidades econômicas, ele é um componente concomitante às necessidades econômicas. Primeiro você deseja, depois o objeto do desejo se estabelece. A briga do Deleuze aí é com Lacan, porque o Lacan pensa o desejo como falta de algo. A pessoa percebe a falta de algo e aí ela passa a desejar. O Deleuze pensa o desejo e ele vai ao Freud para isso, mas ele vai principalmente ao Marx e ele percebe o desejo como algo que você tem, você quer. E aí você escolhe o objeto. Vulgo fetichismo da mercadoria, só que repaginado para uma sociedade de consumo ininterrupto. Então, o desejo funciona como motor da produção. A sociedade é uma constante produção de mercadorias porque as coisas são produzidas para satisfazer uma necessidade incontrolável que nós temos de desejar coisas. As coisas surgem para que a gente direcione o desejo para elas. Não porque a gente aí vê o telefone
Nossa, eu preciso desse telefone, como se fosse uma falta dentro da gente. Não, a gente está sempre querendo, querendo, querendo. É criança dando piti no supermercado porque ela quer comprar bolacha. Quando ela passar por outro corredor, ela vai dar o piti no supermercado porque ela quer comprar um outro negócio. Então, o objeto do desejo é intercambiável. O que a sociedade do capital faz? Ela cria os objetos para que a gente direcione a pulsão, o desejo, e, no fundo, Deleuze está brincando com Freud aí, está fazendo uma leitura muito legal do Freud junto com Marx, para, é isso, é isso, é isso. E é assim que funciona a lógica do desejo. Criam-se os objetos, porque o desejo está dentro da gente. A gente quer. Depois a gente vai escolher o que a gente quer. Não é falta, como muita gente dizia. Esse é o segundo Marx e Deleuze, né? Que é a análise do desejo como elemento econômico, uma economia do desejo. O terceiro Marx é o Marx da sociedade de controle. Por quê? Porque o Deleuze está lendo, ele escreve sobre as sociedades de controle na mesma época que ele está escrevendo o livro sobre o Marx. E ele está indo a conceitos como sobreprodução, conceitos como o capital intangível, várias coisas do livro 3 do Capital, que foi só publicado postumamente, tá, e tudo mais, e que a maior parte da galera não lê, porque todo mundo para até o capítulo 24, né? Vamos ler ali no livro 1 até o capítulo 24, alienação, fetichismo, tá, não sei o quê. E o livro 3 está falando de juro composto, de capital intangível, de fluxo de capital, de especulação, que o Deleuze percebe que a sociedade de controle ela tende a ser uma forma de organização social que permita que o fluxo do capital seja cada vez mais violento, cada vez mais rápido e que produza cada vez mais capital a partir do capital sem a necessidade de uma consolidação física desse capital. Benito, o grosso da população, vamos falar aí do meio da pirâmide social para baixo, sim, não tem a menor noção do quanto o juro composto arrebenta com a vida do sujeito. Não tem a menor sim noção. Exatamente. E o Deleuze nota, e é interessantíssimo ler esse texto do Deleuze, eu recomendo todo mundo que leia, porque é um texto curto, mas é um texto denso, que é o Post-Scriptum sobre as sociedades de controle, o quanto ele está falando, o quanto ele está dialogando com Marx e com Adorno naquele texto, diretamente. Ele não está citando, mas está lá. Analisar formas de produção que agora seriam não pelas máquinas, mas pelos computadores. Formas de controle que se dão pela posição de alguém no espaço. Ele aponta claramente, daí que vem a coisa que foi um dos motivos pelos quais eu botei a tese no Vamos Fazer, que ele diz, as sociedades disciplinares do Foucault são muito corretas, mas elas têm prazo de validade. Nós não vivemos mais nelas. E elas acabaram quando acabou a Segunda Guerra Mundial. Não quer dizer que elas não permaneceram operando, mas o monstro que surgiu a partir dali é um outro monstro, que é o monstro da sociedade de controle, que é a ideia de que o próprio indivíduo controla e gerencia a si mesmo para que ele opere dentro da máquina e para que, ao operar dentro da máquina, ele tenha um benefício, mas o grosso do benefício do que ele está fazendo vai para outra pessoa e ele considera isso como correto. Ele é o próprio capataz dele, ele é o próprio vigia dele. O controle não é mais vertical, não precisa de uma força, seja uma autoridade, alguma coisa assim, dizendo faça ou não faça. As pessoas se automonitoram e monitoram umas às outras de forma horizontal. Algo que o Adorno nota entre a sociedade alemã no nazismo e a gente nota nas redes sociais como as pessoas vigiam que as outras postam. E aí você tem, por exemplo, a questão de hate ou não hate, até esclarecendo, quando eu estava falando da moçada jovem, né? Eu não estou falando de todo mundo, eu estou falando daqueles que ficam fazendo enxame para fazer hate contra um ou outro porque discordam do jeito que você pensa. Eu sou totalmente a favor que a moçada expanda cada vez mais o raciocínio pelas redes. Até por isso que eu prefiro dar aula para moleque do que para adulto. Agora, a questão é essa. O controle ele não é mais verticalizado, como antes tinha o soberano ou o chefe da fábrica, não sei o quê.
O controle é a linha de produção. E isso equivale, o Deleuze nota, à mudança do capitalismo fabril industrial para o capitalismo no estilo Toyota, o toyotismo, clusters, organização horizontal. Então, no fundo, a sociedade de controle, ele coloca isso no texto, é uma mutação do capitalismo. E ele está lendo as formas de organização do capitalismo, principalmente no livro 3 do Capital, quando ele está estudando isso. Então, esse é o terceiro Marx do Deleuze. É o mais radical dos Marx dele, porque ele está sendo mais inovador nas formas de colocar, ele está propondo, ó, o futuro vai ser assim, vocês têm uma encrenca pela frente. E, ao mesmo tempo, é o mais fiel ao original, porque ele está indo diretamente na fonte, não está fazendo mediações por outras coisas, está dizendo, olha, o que acontece é o seguinte, o controle na sociedade vai se dar da seguinte forma, diversão, ilusão, volume de informações super rápido. Em que ano ele morreu? Ele morreu em 95. Ele enxergou o que iria acontecer em função das novas tecnologias? Dá para dizer que sim. Uhum. A questão é que esse processo, como ele mesmo coloca, ele já estava no ar. Quando Adorno escreve, depois da Segunda Guerra, escreve sobre a sociedade administrada, ele e o Marcuse escrevem, eles já estão vendo um passo disso. Quando Adorno escreve sobre a paranoia e sobre a personalidade autoritária, ele já está vendo um passo disso. Quando Foucault escreve sobre a questão dos corpos dóceis, Foucault também está vendo um passo disso, mas não no ponto que o Deleuze radicaliza e vê, olha, o problema não é o que aconteceu até agora, o problema é o que vem pela frente. Vocês não estão vendo o tamanho da encrenca que vem pela frente. E a encrenca que vem pela frente é a seguinte, isso ele escreve em 92, 20 anos de neoliberalismo com Thatcher e Reagan e Pinochet. A gente não pode esquecer que o neoliberalismo é uma invenção não é uma invenção, ele é inoculado inicialmente como forma econômica de um governo autoritário na América Latina, por isso que as coisas aqui sempre tendem para o neoliberalismo mais duro, ou cru, ou violento. Década de 70. Então, ele já está olhando a coisa há 20 anos e já vai dizer, olha, a tecnologia está avançando assim, assim, o capital flutua entre bolsas de valores assim, assim, e aí é o livro 3 perfeito, né, ali, e isso vai gerar uma sociedade onde as pessoas se autocontrolem e o autoritarismo vem das próprias pessoas, a personalidade autoritária do Adorno, e as pessoas aceitem isso como natural. E tudo que as pessoas vão querer é estímulo ininterrupto, como reality shows, como redes sociais, como ele fala de jogos que reproduzem a realidade da empresa e outras coisas assim, e as pessoas vão ter isso como algo natural. E é isso que a gente vê o pessoal falando de capitalismo, comunismo, que a gente falou lá no comecinho, como algo natural. O capitalismo é natural, o comunismo não. Não, o capitalismo é natural, o capitalismo é uma forma de controle social. E o Deleuze vê isso em 92. Ô Benito, a gente está caminhando para o final, infelizmente, mas eu queria fazer uma consideração, espero que você não fique chateado com a minha pergunta. Espera-se de um pesquisador um certo estranhamento, um distanciamento em relação às pesquisas, para não contaminar com o desejo pessoal, não é verdade? Sim. Não estou falando que você contaminou de forma nenhuma, de forma nenhuma. Te conheço tem 2, 3 horas aí, o suficiente para já te considerar meu amigo. Se você me considera, eu não quero saber. Você... Mas é o seguinte, cara. A primeira pergunta. Você conseguiu manter esse distanciamento, esse estranhamento? Parte A vou falar o seguinte, fazer o seguinte. É uma pergunta só, essa é a parte A. Parte B. A teoria política do Deleuze e do Marx, para hoje, ano 2020, 21, 2021, 22, você considera que a teoria política de um e de outro, né, ou a intersecção das duas aí, com as várias fases, 3 fases aí do Deleuze, podem ser utilizadas como base para intervenção, como proposta política para a sociedade de hoje? Como é que você vê isso? Responde primeiro essa questão aí do estranhamento. Sim. A questão do estranhamento, a resposta é sim, e o que é mais interessante é o seguinte, é por isso que a tese tem 2 partes e por isso que o livro tem 2 partes.
A primeira parte é o estranhamento. Por quê? Porque a análise, no sentido mais estrutural possível que uma pesquisa acadêmica pode ter. E é fácil esse estranhamento? Não. É difícil, né? Até pelo seguinte, se a gente vai pegar o velho Platão e o velho Aristóteles, a gente tem duas posturas em relação ao nosso objeto de pesquisa, o estranhamento e o maravilhamento. Peraí. Eu estava querendo, assim, fugindo de um comentário para não sair aqui da espinha dorsal. Mas, ó, eu vou pedir para você não comentar, senão vamos sair completamente. Tá. A Hannah Arendt, a tese de doutorado dela foi sobre o amor agostiniano como proposta para a sociedade. Olha só, ela foi lá no século IV reestudar o amor agostiniano na obra de Santo Agostinho, de Agostinho de Hipona. Sim. E ela chega ao final da tese dela à conclusão de que era impossível estabelecer uma mudança para a sociedade a partir de uma luta contra o desejo. Agostinho propunha isso, que assim, a partir de Deus, o ser humano, para ter uma boa relação ética com a sociedade, deveria sublimar os desejos pessoais, justamente por causa dessas questões de interesses pessoais. A Hannah Arendt vem e derrubou na tese dela, ela derrubou. Então, vou fechar o parênteses, porque você tocou na questão do desejo aí, na segunda fase do Deleuze, eu achei extremamente interessante. Vou fechar, fique aqui como propósito para um bate-papo no futuro. Volta aí da sequência aí da sua conclusão como proposta para a sociedade. Desde o começo eu fiquei muito curioso com isso. Até te falei em off, né? Sim. Deixa eu só terminar o que eu estava falando. O Platão, tanto Platão quanto Aristóteles vão falar, e outros da mesma época vão falar que são duas posturas que são as posturas filosóficas par excellence, né? O estranhamento e o maravilhamento. E eles andam juntos. Então, quanto mais eu estranhava, mais eu me maravilhava. Quanto mais eu me maravilhava, mais eu estranhava e eu buscava esse distanciamento, e o distanciamento me trazia para perto, e eu trazer para perto me afastava. Por quê? Porque nenhum objeto, e aí pegando o gancho que você deu da Hannah Arendt, nenhum objeto pode ser decalcado para outra situação sem as devidas mediações. A primeira parte do livro coloca isso de forma muito clara. Por quê? Por causa que tem toda essa análise histórica, né? Tanto de como se dá a recepção, como se dá o surgimento da filosofia da diferença, como se dá a penetração do pensamento do Marx e do Deleuze e o diálogo dele. E a terceira parte, que é a questão da dialética, antes que eu esqueça, né? Você falou da dialética, a interpretação que eu estou dando de dialética no livro é diferente. Por quê? Porque eu não vejo a dialética apenas como, por exemplo, na simplificação tese antítese de síntese, apesar do esquema trinário ser importante. E ele está lá, de alguma forma. O próprio Marx e outros pensadores, e o Adorno e o Horkheimer, vão pensar a dialética de forma mais complexa. Tem pelo menos 4 classificações de dialética. Não vou entrar, porque senão a gente fica um dia aqui. Eu vejo a dialética como a tensão que se dá na relação entre dois polos em uma coisa. Essa tensão ela pode dialogar com o conceito de diferença no Deleuze, porque o Deleuze, indo ao Spinoza, considera a relação como mais importante do que os termos. Então, é possível dialogar a filosofia da diferença com a dialética nessa forma moderna, nessa forma contemporânea, porque se a gente for pensar, os objetos não como fechados, mas como processos, como fluxos. Ou seja, está tudo em processo sempre, a dialética está sempre operando. Ela não sintetiza, ou melhor, ela sintetiza e abre mais coisas. A segunda parte do livro, ou a segunda parte da tese, é uma análise do presente, e ao escrever, eu peço a licença para as pessoas. São 2 métodos. O primeiro é estruturalista, o segundo é um voo de superfície. Que é, ok, não tem como falar do presente sem você estar enfiado nele. Eu não acredito, e eu não entendo como método científico seguro, uma pessoa escrever, por exemplo, sobre a sociedade atual, dizendo nós devíamos nos espelhar em sociedades que não existem mais ou que não fazem sentido em relação à sociedade atual. Por quê? Porque nós estamos imersos dentro do problema. Adorno fala na aula inaugural dele, na primeira aula dele como professor em uma universidade, ele fala que os problemas da filosofia surgem a partir dos problemas das ciências particulares, quer dizer, a partir do mundo. Então, para você falar do mundo, você precisa entrar no mundo. Não tenho que imaginar um lugar mágico, uma floresta negra, uma
comunidade, um Eldorado ou alguma coisa mágica assim em algum lugar. Sem magia. É materialismo da forma hardcore mesmo. Então, eu peço a licença e, ok, para estudar o presente, eu vou ter que entrar no objeto. E aí a segunda parte do livro é o exercício do maravilhamento e da tensão com o fato de que esse objeto é difícil. Você vai me desculpar, mas eu vou fazer um comentário extemporâneo, fora de tempo e de lugar, mas eu vou fazer porque o Einstein, ele rompeu com a mecânica tradicional porque ela era observacional, observava os eventos de fora para dentro. Ele falou que só desenvolveu a teoria da relatividade porque ele ousou montar num raio de luz. E a partir do interior observar, e aí ele... É isso. E é o pensamento da época. Então, aí você me pergunta se algo das teorias políticas do Deleuze e do Marx pode ser usado para agora. Ou o que eles podem trazer. Primeira coisa, não é possível pensar o capitalismo, não é possível pensar uma sociedade que ainda funciona dentro da lógica do capital sem levar em conta Marx. Quer dizer que as soluções do Marx para sua época podem ser decalcadas para agora, assim, tipo, ó, pega daquela época e põe agora? Não, elas precisam ser mediadas, elas precisam ser entendidas no agora. O Deleuze aponta mediações. E uma mediação muito forte que ele aponta é o conceito de menor, ou o conceito do minoritário, não da minoria, mas sim do minoritário, que é como seria possível para cada um de nós, como grupo, como guerrilha, como comunidade, agir de uma forma que dentro do sistema nós subvertêssemos o sistema pelo próprio peso dele. Não se integrando, porque a gente tem que recusar a ideia de se integrar ao sistema. A gente tem que sempre operar com a ideia de que, ó, eu não tenho como evitar o fato que eu vou ao supermercado comprar pão e eu vou estar fazendo alguma coisa dentro do sistema capitalista. Mas o que eu posso fazer dentro disso que mude um pouco essa regra? Como que eu posso associar interesses comuns que permitam lutas comuns que respeitem as diferenças entre as lutas? Como que eu posso colar num rolê, somar num rolê, digamos assim, sem que isso diga respeito só a mim, mas que diga respeito ao outro? Esse tipo de reconstrução do terreno do comum, que aí você vai ter eu estou tentando lembrar quem foi, eu acho que foi o Negri que falou, o Negri ou o Lazarato, que falaram em um comunismo do desejo, ou seja, a construção dos desejos comuns numa sociedade, como um caminho prático. Por quê? Porque você sabe o que você quer. Você quer uma sociedade mais justa? Todo mundo tem que tentar de todas as formas. Agora, não percam no caminho a ideia de que a sociedade tem que ser mais justa para todos só porque você conseguiu um avanço ou porque eu consegui um avanço. Não é porque deu bom para mim que eu vou largar a mão do outro. Ou é para todos ou é para ninguém. Angela Davis fala isso. Nancy Fraser fala isso. Silvia Federici fala isso. Marilena Chauí fala isso. Né? Vamos falar dos nossos, porque a filosofia brasileira é muito rica e forte. Né? A Angela Davis foi muito influenciada pelo Marcuse. Sim, ela foi orientanda, né, no Marcuse. Uhum. Ele foi orientador de doutorado dela. Sim. E a Angela Davis mesmo fala, por que vocês me estudam? Vocês têm a Lélia Gonzalez no Brasil. Ela falou isso em São Paulo. Falou em São Paulo, eu estava lá. Você estava lá? Tava. Uhum. Então, foi muito divertido, porque aí você pensa, o pessoal, não sei o que, gente, por quê? Né? E é isso, temos que valorizar a filosofia aqui. E aí, como você me perguntou de um Marx, dois Marx, a gente conversou 1 hora disso, é um marxismo para cada lugar. É a construção de uma realidade de luta de acordo com as condições de cada lugar, o que é possível fazer naquele lugar, o que é necessário fazer naquele lugar. Por exemplo, hoje em dia no Brasil, falar de ciência e dizer que a Terra é redonda e não plana é altamente revolucionário. Um canal de internet como o que a gente está fazendo, debatendo pesquisa científica, é revolucionário, porque tem gente que prefere negar a ciência para se manter dentro da paranoia da sua personalidade autoritária. Isso é uma arma de revolução prática. E, para encerrar isso, essa prática precisa estar conciliada com aquilo que o Eduardo Galeano fala de utopia. Por quê? Porque a utopia é o horizonte que a gente tem que chegar, é o que nos faz andar. Mesmo a gente sabendo que nunca vai chegar numa sociedade 100%, mas a gente não pode abdicar do andar. Se a gente abdicar do andar, as coisas não vão para frente sozinhas. Não existe inércia histórica. É como as pessoas falarem, um dia a história vai julgar os genocidas. Não, ela não vai.
O torturador, que é ídolo de um determinado genocida, morreu de velhice. Ou seja, o aqui e o agora exigem ação. E a ação começa, em primeiro lugar, entendendo que está todo mundo no mesmo barco. Isso é um comum do desejo. Ok. Benito, infelizmente, a gente tem que encerrar, mas fica aqui já um convite para a gente voltar a conversar outras vezes aí, tá bom? Quando você quiser. Quando você quiser. Ó, vou adorar dar aquelas no calcanhar, assim, de citar, sei lá, pegar... Eu quero marcar contigo um dia para o conceito do ativismo de si mesmo, porque eu sei que esse dá altas brigas. Então faz o seguinte, ó. Eu estava esperando, o canal é novo, e não existe nenhum canal que tenta dialogar com a sociedade como eu tenho tentado aqui, trazer para a academia para dialogar com a sociedade. Você usou um termo aí da Hannah Arendt, no meio da nossa prosa. Ela entrou em crise existencial em um determinado período que ela chegou à conclusão que não queria mais fazer filosofia porque ficava presa, a filosofia presa dentro da Torre de Marfim. A propósito do meu canal é bater o tempo todo nas portas, se bem que eu estou tendo a grata surpresa de ver que assim, a Torre de Marfim também não é tão enclausurada assim. Eu tenho encontrado muita gente como você que quer dialogar com a sociedade, que acredita nisso, que acredita que pode transformar a sociedade a partir das suas pesquisas e dialogando. Você tem formação e experiência em comunicação, então facilitou demais assim, a forma de você colocar alguns objetos densos da pesquisa numa linguagem que a sociedade possa entender. Então, é o seguinte, eu estava esperando, o meu canal é novo, estava esperando ele adquirir um certo corpo, um volume maior de seguidores, e está paulatinamente acontecendo, porque os próprios pesquisadores estão divulgando, sugerindo que as pessoas sigam o canal. Eu estava esperando para fazer a primeira live. Por enquanto, eu não fiz live. Vamos ver se a gente trata de uma live sobre o teu livro especificamente. Vamos ver. Nossa, vai ser muito legal. Vai ser bem legal. Agora é o seguinte, em agosto, não vai dar porque eu estou pretendendo, estou convidando um monte de pesquisadores do estoicismo. Legal. O Nietzsche era muito estoico. Muito estoico. Mas, então, em agosto, eu estou pretendendo fazer uma série de entrevistas com os pesquisadores do estoicismo. Estou lendo aqui, ó, não sei se você já leu, estou lendo aqui o manual do Epiteto, estou vasculhando aqui. Então, assim, pensa aí em setembro, aí você já vai estar um pouquinho mais tranquilo também, você está no sufoco aí, né, com as questões do Instituto. Das aulas. E aí escolhe um dia e vamos agendar com bastante antecedência, para a gente poder divulgar bastante, uma live sobre o teu livro e podemos inserir nessa live essa tua proposta aí também, tá bom? Beleza, fechado. Cara, muito obrigado. Um abração. Eu que agradeço. A gente volta a se falar, tá bom? Certeza. Um abraço, guri. Abraço, valeu.